vou mostrar para vocês agora, certo? A aula que nós tivemos em sala de aula. Vou deixar gravadinha para vocês, vou passar os slides e vou explicar tudo, tá bom? Então vamos lá. Bom, galera, vamos lá. Ecologia, tá? Ecologia. Então, eco, casa, logia, estudo. Logia, estudo da minha casa. Da minha casa? Não, a nossa casa é o nosso planeta, é aqui que a gente vive, tá? Ecologia, com o seu professor Marcão. Então vamos embora, vamos para a nossa aula. Olha só, coloquei aqui para vocês um planetinha, certo? Todo vermelho, né? E perguntei na aula para vocês que planetinha era esse. Porque a gente falou que era o Sol, que era Marte, que era isso, que é um monte de coisa. Mas, cara, esse é o planeta Terra, há bilhões de anos atrás, né? A gente era uma massa de material incandescente. Mas, com o tempo, isso foi esfriando, né? Foi esfriando e a capa da Terra, uma crosta, ela foi secando, né? Foi secando. E a gente teve essa camada que a gente pisa, né? Que a gente vive aqui, tá? Dá até pra gente ver os continentes aí. Mas vamos entrar nessa Terra que eu acho melhor. Bom, aí, ó. Essa Terra que estava rodando lá, toda branquinha lá, se a gente chegasse e pisasse no solo, ia ser mais ou menos assim, ó, um ambiente parecido com esse. Árido, sem água, só terra, sem vegetação, né? Já tinha ar, tal e tudo mais. Não tinha água, né? Não tinha água. Mas com o tempo isso foi aparecendo. Não vem ao caso agora explicar para vocês agora o porquê disso. Porém, tá? A água surgiu no planeta. Opa! Começou a ideia da vida, né? Não existe ser vivo sem água, tá? Então vamos lá. Milhões de anos se passaram. Nossa, tá tudo verdinho. Esse verdinho porque alguém pintou? Não, é vegetal. Então aquele morro, aquela coisa toda, se transformou. E surgiram seres vivos. Mas agora eu vou começar a explicar para vocês a ideia desses seres vivos, como é que eles surgiram, tá? Tudo isso para a gente falar de cadeias e teias alimentares. Então vamos embora. Olha só. Surgiram pequenas estruturas, né? Pequenas estruturazinhas chamadas algas, certo? Algas fotossintetizantes. Vai aí um parênteses, né? O que é fotossíntese? Fotossíntese nada mais é do que a transformação de terra, gás carbônico, água, na presença de luz. Alguns seres são capazes de pegar essas coisas todas, misturarem e montar suas células, montar o seu corpo. Ó, professor, esse cara não come ninguém, esse cara não se alimenta de ninguém, não. Ele constrói, através do planeta, através da matéria que tem no planeta, ele constrói o corpo dele. Pô, professor, então esse cara é a transformação de matéria inorgânica, aquela que não tem vida, em matéria orgânica, aquela que tem vida. Começou lá nos oceanos, tá? Eu já até coloquei um matinho aí para vocês, né? Mas assim, começou antes nos oceanos, tá? Essas algas. Vou explicar duas palavras para vocês. Prestem bastante atenção e revejam o vídeo quantas vezes achar necessário, certo? Fito quer dizer planta e zoo com dois O, zoo quer dizer animal. Esses primeiros serizinhos, desculpa aí, deixa eu baixar meu celular. Esses primeiros serizinhos que apareceram aí, tá? Eles eram vegetais, porque eles não tinham ninguém para comer, tá? Então eles faziam fotossíntese, tá? E eles eram tão pequenininhos que eram chamados de plâncton. Olha que nome gostoso de falar, plâncton. E como eles fazem fotossíntese, eles eram chamados, e são chamados até hoje, de fitoplâncton, animais, serizinhos vivos pequenininhos que fazem fotossíntese. E estavam vivendo lá de boa, tinha um monte de espécie deles e tal e tudo mais. Mas com o passar dos anos, com o passar dos milhões de anos, alguns e outros seres foram surgindo que não tinham capacidade de fazer fotossíntese, mas eram microscópicos também, tá? Mas eles são animais, eles não fazem fotossíntese, eles precisam comer as algas, eles comiam as algas, certo? Então eu chamo esses caras de zooplâncton. Ah, tá. Então um produz matéria orgânica, fitoplâncton, e o outro vai lá e come ele. Beleza, aí o negócio tá
Tá encaminhado, né? Bom, tá muito bem, não. Vamos lá. Aí surgiram seres, evolução, milhões de anos, e surgiram serizinhos, certo? Um pouco mais complexos, os peixezinhos aí, que estão representados pelos peixes. É lógico que não é tão simples assim, mas a representação precisa ser simples para você entender o sentido da nossa aula hoje. Então, peraí, professor, a alguinha faz a transformação, vira o corpinho dela, vem o zooplâncton e come ela e fica, tá de boa, tá nada. Vem o peixinho e come ele. Aí o peixinho falou, tô de boa, tá nada. Vem um peixão maior e come ele. E assim a coisa foi rolando. Bom, e pode continuar isso para muito mais para frente, tá bom? Então vamos lá. Isso aconteceu na Terra também? Aconteceu, velho. Olha aqui uma árvorezinha. Professor, ela é não, ela não é fitoplâncton, ela não é animal minúsculo, olha, não é animal. Ela não é um ser vivo minúsculo, ela é um ser vivo muito grande. Mas ela faz fotossíntese, então ela transforma matéria não viva em matéria viva. Mas vive para ela, tá? Ela produz as coisas para ela. Mas veio um espetalhãozinho aqui. Professor, o que é isso? É um grilinho. Vocês gostaram do meu grilo? Ele é bem legalzinho, certo? Chama Astolfo, esse grilinho aí. Olha só. O Astolfinho veio aqui e falou, pô, tem um vegetal ali, vou me alimentar dele. E tava de boa, tranquilão, de boa. Ele, na boa. Até aparecerem os sapos e falou, poxa vida, também não consigo comer planta, mas eu consigo comer o Astolfo. Fui lá e comi o grilinho. E o sapo falou, tô na boa. Tá nada, apareceu uma cobrinha. Falou, sapo, vou lhe comer. Estou com fome, vou lhe comer. E comeu. E a cobra falou, tô de boa, tá nada. Apareceu a águiazinha aqui e começou a comer. Bom, professor, o que você está falando? Vocês já viram a palavra cadeado, né? Todo mundo já viu um cadeado. E um cadeado serve para prender uma coisa na outra, né? Você fecha um portão, você prende o portão na grade e por aí afora. Você prende. Por quê? Encadear é se ligar, é prender. Tá? Professor, por que eu tô na cadeia? Porque você tá preso. Você está encadeado. Tá? Então, veja bem. Significa, então, que a alguinha é comida pelo zooplâncton, que é comida pelo peixinho, que é comida pelo peixão. Eles estão ligados uns aos outros? Estão encadeados pelo alimento, quer dizer, um come o outro. Então, eu chamo isso daqui de cadeia alimentar. Tem uma cadeia alimentar só na natureza? Não, tem milhões delas. A gente pegou só duas aqui para poder entender, certo? Olha aqui, uma cadeia, o produtor de matéria orgânica, a árvorezinha, vou viver de boa, o grilinho falou, vai nada, vou lhe comer, certo? E o sapinho veio comer o grilinho, e a cobrinha veio e comeu o sapinho, perdão, e a águiazinha veio comer a cobra. Outra cadeia alimentar. Eu coloquei só duas. Podem ter muitas. Vou tirar um ambiente aqui para a gente poder entender. Opa, ficou tudo branco, certo? E agora eu vou começar a colocar para vocês aqui. Produtor, por que ele é produtor? Porque ele transforma matéria inorgânica em matéria orgânica, ou seja, ele produz matéria orgânica, o corpo dele. Aqui, o zooplânctonzinho não consegue fazer isso, então ele precisa comer matéria para fazer a matéria dele. Ele come aqui para fazer o corpo dele. E ele é um consumidor. Se ele não produz, ele consome. Certo? Se ele não produz, ele consome. E ele é primário por quê? Porque ele foi o primeiro a comer. Aí veio o peixinho e comeu o zooplâncton. Ele é o consumidor secundário. Aí veio o peixão e comeu o peixinho, ele é o consumidor terciário. Beleza. Vamos lá para outra? A árvore também é produtora? A árvore é produtora de matéria orgânica. E o grilo é produtor? Só porque ele é verde, você acha que ele faz fotossíntese? Faz nada. Ele é um animal, então ele é um consumidor primário, certo? Um consumidor secundário, um consumidor terciário e um consumidor quaternário. Duas cadeias alimentares.
Professor, só tem duas. Já disse que não, tem milhões delas. Beleza. Só que eu coloquei uma coisinha aqui para você. Essa águia também é terciário. Professor, decide, ela é quaternário ou é terciário? A dúvida aí. Agora eu quero que tu pense. Certo? Agora eu quero que você pense. Por que, professor, que ele é terciário e quaternário? Eu vou tentar fazer uns desenhos aqui. Vamos ver se eu consigo, tá? Eu não sou muito bom nisso, não. Certo? Vou colocar aqui um marca-texto, certo? Mas eu não quero amarelo. Amarelo é muito fraquinho. Eu quero vermelho. E ó, vou tentar fazer de uma vez. Uma cadeia. Oh, desculpa aí, moço. Passei o negócio de tinta no seu pé. Certo? Olha só. E a direção disso é sempre assim. Tá feio o meu desenho, né? Mas, ó, essa é a direção do produtor para o consumidor secundário, consumidor terciário e para o quaternário. Ah, vou mudar de cor. Não gostei desse vermelho. Vou colocar aqui um roxinho. Olha só, presta atenção aqui, ó. Olha a direção. Produtor, consumidor primário, consumidor secundário. Certo? Vou fazer melhor essa flechinha aqui, porque tá muito feia. Eu vou melhorar, fica tranquilo. Certo? E vai embora. Beleza, são duas cadeias, professor. Podia ter a mesma árvorezinha aqui, eu podia ter a mesma água? Podia, mas eu coloquei duas. Ah, mas eu quero mudar de cor de novo. Vou mudar de cor de novo. Certo? Agora eu vou colocar o quê? Eu vou colocar verdinho. Tá vendo essa cadeia aqui, ó? Ó, vou colocar essa cadeia aqui. Certo? Olha só que legal. Tá aqui? Não, vou apagar, não é isso não. Tá louco, professor? Não tem nada a ver com isso. Vou apagar, né? Vamos apagar. Vou apagar. Aqui, apaguei tudo. Mas vamos começar daqui então. Vou começar daqui. Vou fazer outra cor aqui. Vamos ver. Certo? Vou colocar aqui um marca-texto de novo, certo? E vou colocar a corzinha verde de novo. Só que eu vou fazer isso, ó. Ó. Produtor, consumidor primário. Você não quer ir por quê? Consumidor primário, consumidor secundário. E sabe o que ele faz? Ó. Consumidor terciário. Professor, você quer dizer, então, que as duas cadeias aí estão se entrelaçando? Sim, ó, olha só. Essa cadeia vai aqui nessa direção e chega no quaternário, que é a águia. Essa cadeia aqui vai nessa direção e chega no terciário, que é o peixão. Só que a águia também pode comer o peixinho, porque a águia voa, ela vai na terra, ela vai... Então, aqui eu criei uma terceira cadeia. Então, quando eu crio uma terceira cadeia, eu tenho a mistura das cadeias, eu tenho uma coisa chamada teia alimentar. Ó, uma cadeia, duas cadeias, três cadeias, quando elas se juntam, teia alimentar. Tá bom, queridos? Presta atenção, no final disso tem um decompositor, mas o decompositor pode entrar em qualquer lugar. O que é um decompositor, professor? É aquilo que decompõe a matéria. Por exemplo, bactérias pegam, vamos supor que esse peixão aí morreu. Ninguém comeu ele, não foi atacado, não foi comido. Mas vem as bactériazinhas e começa a decompor. E joga na água, no solo lá, no oceano, no rio, o quê? Essa matéria. Vem alguém pega aquele material e faz de novo. Então ele é decompositor. Ok? Espero ter conseguido explicar isso para vocês. Se eu não conseguir, vocês me chamem, tá? Beijo no coração para vocês. Até lá. Façam os exercicinhos que estão no Classroom. Beijos.